Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, iniciaremos uma longa conversa sobre a honra masculina e a cultura da violação de corpos femininos. Eu sou Maria Lígia Ponte e meu convidado especial de hoje é Antônio Amaro. Seja muito bem-vindo, Antônio. Gostaria de se apresentar, por favor? Bom dia, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos que irão nos escutar e vão dialogar de alguma forma conosco. Eu sou Antônio Amaro, tenho 52 anos, sou homem negro, de cabelos, barbas e bigodes brancos e grisalhos. Sou natural de Rio Formoso, no sul, no litoral sul de Pernambuco, mas estou atualmente morando em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Sou diácono na comunidade cristã Divina Ruá, com atuação bem localizada aqui num bairro chamado Campina, aqui na periferia do município. Também sou psicanalista, trabalho nessa dimensão humana, tanto atendendo virtualmente quanto presencialmente. E aqui vou iniciar um trabalho no Centro Artemisia de Terapias Integrativas, aqui no bairro de Feitoria. E estou aí à disposição para a gente dialogar sobre esse tema, que é um tema difícil, duro, sensível, mas necessário para ser debatido. A sociedade está muito adoecida, principalmente porque corpos femininos estão cada vez mais sendo triturados, torturados e violentados nesta nossa configuração de sociedade que é extremamente permissiva com quem agride e opressora com quem é agredida. Muito obrigada. Gostaria de saber um pouco mais sobre, como a gente vai falar nesse capítulo, eu não falei na apresentação, mas a gente está falando sobre o capítulo 7 do e-book da Menina Criança, e nós vamos falar especialmente sobre o início dele. O nome do capítulo 7 é Carregando a Vela da Fé para a Escuridão da Honra Masculina. Então, a gente vai falar sobre a fé bastante, e por causa disso, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa sua igreja. Você falou que é uma igreja cristã, mas eu conheci um pouco mais, por favor. Isso. A comunidade cristã Divina Ruá, ela é o resultado, ela é um caldo cultural, né, de gentes saída de várias denominações, gentes que não se adaptaram a determinados conceitos, a muitas posturas, a muitos discursos de comunidades tradicionais e que foram percebendo que era um ponto fora da curva. E como ponto fora da curva, eram excluídos e excluídos, né? Por serem pretos, pardos, periféricos, pobres, gays, lésbicas, bissexuais, enfim, pessoas que, mães solos, que ouviam discursos e viam práticas só de exclusão. E aí foram dizendo, mas que igreja é esta? Que me exclui, que exclui a ele, a ela, e que estabelece um padrão de conduta, um padrão de pensamento, e aí nesse eu não caibo. E a Divina Ruá vai dizendo, olha, aqui é uma comunidade, primeiro, que se constitui pelo pluralismo do pensamento, da ação, da forma, das formas, né? Magros, gordos, enfim, pretos, brancos, e aí a gente vai percebendo que há um grande número de pessoas que conseguem compreender que a prática, o discurso, a teologia que Jesus propõe começa a desconstruir determinados modelos que ainda hoje são ratificados, não é? E aí dizem, olha, eu quero ser seguidor, seguidora de Jesus, mas eu não quero estar nessas denominações que fazem de Jesus um bezerro de ouro, né? Fazendo referência ao Antigo Testamento. Jesus vem romper com esses bezerros de ouro e vem dizer, olha, aqui é possível construir outra forma de ver Deus, né?
não mais um Senhor dos exércitos, mas um Abba, né? Um pai, ou uma Ruá, a mãe que sopra, que gera, né? Que amamenta, Shaddai, né? Dos seios largos, fartos. E aí a gente vai construindo isso, essa possibilidade, com mulheres, com crianças, com adolescentes, com homens, com idosos, com idosas, que dizem, olha, aqui eu me sinto acolhido, aqui eu gosto de estar, porque eu estou em pares, sem rótulos, sem fórmulas pré-fabricadas, e a Divina Ruá tem sido isso, esse sopro, né? De reestruturação, de reesperançar na caminhada também inspirado pela teologia da libertação, né? Em contraponto à teologia do domínio, que está em voga aí, no rastro de figuras que verdadeiramente romperam com esse establishment, né? E nos ensinam a cada dia a construir, né? A humildade, a serenidade, a compaixão, a fraternidade, a sororidade, né? E aí combatendo e denunciando feminicídio, racismos, né? Preconceito de todas as naturezas. Essa é a Que comunidade Divina bacana, Ruá. essa entendi. Então tem três perguntas. Ela nasceu onde, quando e quem foi a idealizadora desse movimento? Divina Ruá, Dessa ela igreja. nasce aqui em São Leopoldo, né? Exatamente lá no bairro Campina. Ela é uma idealização de um trio, né? A reverenda Lilian, vinda do anglicanismo, a reverenda Eliane, vinda do catolicismo, e eu, com passagem do catolicismo e no anglicanismo, né? E a gente vai pensando e sentindo com as mulheres do bairro, com os jovens, né? Os meninos e as meninas é, homossexuais, a gente vai ouvindo esse povo, a gente vai vendo que há uma angústia muito grande porque querem ser seguidores de Cristo, querem ser seguidoras de Cristo, mas não tem espaço para vivenciar a sua fé, porque os espaços são fechados, os espaços são cheios de pecado e demônios, né? E aí a gente vai dizendo, bom, então a gente precisa ter um espaço para a gente se encontrar, né? Para a gente verdadeiramente ser igreja e não estar em uma igreja, né? A Essa, gente optou por não pegar o título ou esse rótulo igreja, né? E sim comunidade, na perspectiva de resgate também de um certo primitivismo histórico, né, do cristianismo, né? As comunidades de base também inspiradas nas SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, né? A gente é muito ligado também ao Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, que tem sede também aqui em São Leopoldo, no bairro Charlau. A gente vem dessa experiência, né? Eu e a reverenda Lilian, durante a juventude, participamos muito dos cursos e dos encontros bíblicos do CEBI lá em Recife. A reverenda Eliane foi freira carmelita, né? Eu tive uma experiência no convento franciscano, enfim. E a gente vem nessa perspectiva, né? De Teresa d'Ávila, de Francisco e Clara de Assis, de C.S. Lewis, né? Na perspectiva anglicana, né? Nessa teologia do bispo Desmond Tutu, né? Do bispo do grande pequenino arcebispo Dom Helder Câmara, de Frei Tito, de Frei tantos frades e freiras e homens e mulheres simples do povo do campo que dão testemunho diário, né, de que Jesus traz para nós a prática da libertação, porque o amor como libertação, o amor como movimento, o amor acima de tudo como verbo, né, e não como um substantivo. O verbo amar, o verbo dizer, olha, Deus, como diz João, né, Deus é amor. Ponto. O resto é rótulos que vão botando e vão tirando a essência de Deus. muito interessante. Eu estou achando super interessante. A gente poderia conversar muito sobre isso. Nosso tópico é outro, mas ainda vou fazer mais uma pergunta com relação a isso. Essa não seria exatamente, então, uma igreja protestante? Ela, assim, no sentido de que ela vai contra os ensinamentos da igreja católica romana, mas
um direcionamento para as pessoas que estão, de alguma forma, sendo excluídas da Igreja Católica e das outras igrejas cristãs. É isso? Não seria exatamente uma É, coisa de porque, Lutero ou de Calvin, não, né? na verdade, a gente não pensa em ser contra ninguém, né? É. Nosso projeto não está sendo contra ninguém, ao contrário, é ser a favor daqueles que estão sendo excluídos, né? Uhum. Botados para fora, né? Enxotados como cachorro sem dono das Entendi. É. instituições formais, né? Porque, infelizmente, principalmente no mundo protestante, e aí na ala mais fundamentalista, no neopentecostalismo, essa história da teologia do domínio, ela está desenvolvendo um processo de exclusão absurdo. Né? Por quê? Ela está, inclusive, abandonando a figura do Cristo para voltar à figura de Davi, à figura de Salomão. Né? Porque o domínio, a teologia do domínio propõe império, né? É. Propõe uma religião forte, uma religião com muito poder, uma religião que interfira no parlamento, que interfira nos governos, que sabe. Então, assim, se afastando cada vez mais de Jesus. Por isso que eles usam muito a bandeira de Israel, né? Por isso É. que eles são alinhados à política dos Estados Unidos. Inclusive, a teologia do domínio nasce lá, né? É. É um mecanismo de exploração, né, e de expansão do império que está ruindo, né? É um sinal dos tempos, é um império fraco, ruindo, mas muito violento, né? A gente faz um retorno à história, vai ver que foi assim. Na maioria dos impérios, né? Foi assim. Quando está ruindo, fica mais Antes de violento. morrer, né? A Antes agonia de é morrer, violenta, né? arrasta muita gente para a morte, É. né? É É. isso. Então, assim, a gente não é contra ninguém, contra a igreja A, B ou C. A Entendi. gente está querendo ser, é a favor desse povo que está sendo enxotado, né? E aí a gente Entendi. diz como Jesus Cristo, né? E aí a gente se arvora mesmo a dizer, olha, vem que nosso fardo é leve, né? Que Nosso legal. fardo é leve. Que Né? E aí legal. você tem uma... A leitura que eu pedi para você fazer desse capítulo é a introdução, inclusive ela precede o sumário do capítulo, vai da página 64 a 71. É muito pequenininho, mas ali contém bastante coisa, né? O que que você entende, Isso. o que que você, não se- o que você entendeu? O que você traz dessa leitura e de onde a gente pode partir para conversar? Vamos lá. É muito simbólico, inclusive, o título, né? Carregando a vela da fé para a escuridão da honra masculina, né? E já aí a gente tem muitos questionamentos a fazer, muitos apontamentos, né? O que seria, de fato, essa vela da fé? E aí, o que seria esta fé especificamente? Porque a gente vai discutir fé, a gente não pode achar que fé é um bloco, né? Fechado, bem definido, mas sim são várias possibilidades de fé. A gente tem fé que liberta, a gente tem fé que mata, né? A gente tem fé que aponta para o alto, mas tem fé que aponta para o baixo na perspectiva do rasteiro, né? A gente tem fé que dogmatiza, né? E impõe é, percepção e circuito de manada, né? E tem fé que aponta na autonomia, né? Assim como o Freire dizia, né? A pedagogia da autonomia, a fé da autonomia também, de dizer, olha, eu creio, né? Mas aumentar a minha fé na perspectiva de lembrar, por exemplo, o diálogo de Cristo com o centurião romano, né? Hum. Que dizia, um homem que não era do métier, né, romano, cristão, muito menos, até porque, né, ainda não existia o movimento cristão dito assim, né, que diante de um apelo profundo, né, de alguém que servia em sua casa porque estava doente, não vê mais na configuração ali montada a possibilidade de cura para esse jovem, tão querido por ele, vai ao Cristo. E numa profissão de fé, né? Ele diz: Eu sei que tu podes fazer. Eu sei que daí de onde estás, se tu disseres que ele seja curado, ele será. Porque eu comando homens. E se eu digo vá para cá, ele vai. Se eu digo vá para lá, ele vai. E assim eu sei que tu és. E aí Jesus propõe que vá. Ele diz: Não, eu não sou digno que entres em minha casa, né? Mas eu sei que se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. E o que é que o Cristo diz em relação a isso? E olha o ensinamento que está sendo esquecido pela maioria das igrejas. Eu não vi em toda Israel fé igual a deste homem, um romano. E ele diz para os seus discípulos e os seus apóstolos, os mais próximos, o grupo mais fechado, né? O núcleo duro
do seu discipulado. Ele diz, eu não vi em todo Israel, inclusive neles, inclusive vocês, fé tão grande quanto a desse homem. Então, para dizer o seguinte, que fé é algo que pode transformar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Quando essa fé, ela é resultado dessa vela que acende nessa escuridão, né, dessa chamada honra masculina, ela pode vir para iluminar e transformar e libertar homens dessa propaganda enganosa de honra masculina, ou pode jogar luz e fogo para intensificar essa história de honra masculina, né? Por quê? Porque tudo é opção inclusive política, né? Porque tudo é política. E a gente acredita na Divina Ruá, na comunidade Divina Ruá, que fé é política. Ou seja, ela aponta para direções. E a direção que você optar é uma direção política. Se você vai para um lado ou para o outro, né? Eu gosto muito desse capítulo quando ele fala, inclusive, das vestes religiosas. Que a gente não pode desvincular a estrutura patriarcal, né, e a violência contra as mulheres, a violência contra o sagrado feminino da questão religiosa. Porque tudo isso, toda essa estrutura foi montada a partir dos calabouços das catedrais, infelizmente. O calabouço das catedrais ainda hoje tortura, mata, persegue, queima as bruxas. Ainda hoje. Então, assim, é importante a gente questionar, né? Qual é a fé? Qual é a minha fé? O que é que essa fé me impele a fazer? Essa fé me impele a repetir os padrões do Velho Testamento, quando diz assim: a mulher foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. E o homem que foi pego em adultério, o que vai fazer dele? Porque ninguém adultera sozinho. Eu estou ali adulterando, não. Tem alguém adulterando com, não é? E esse ensinamento, mais uma vez, que o Cristo da Rua, né, o homem da Galileia, que não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça, como ele diz a um dos seguidores, vai lá e pergunta à multidão, a multidão enfurecida. Tem que ser, porque a lei de Moisés diz isso, está certo. Que bom que vocês são doutores da lei. Mas me diga uma coisa: cadê o homem que adulterou? Ah, não importa, quem foi ela, tal. Ok, tá bom. Então vamos lá. Quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Pode, tá livre. Agora faça o exame de consciência. E o texto vai dizer: começaram a ir embora a partir dos mais velhos. Começaram a ir embora. Por quê? Porque foram pegos na sua consciência. Simplesmente o Galileu não disse, ah, tá certo ou tá errado. A lei tem que cumprir ou não tem que cumprir. Tudo bem, são seguidores da lei, são cumpridores da lei. Então, assim, vocês não têm pecado para poder aplicar a lei e apedrejar, vocês não têm, devem não ter pecado. É. E aí eles percebem que não é bem assim, né? Não é bem assim. E ele vai vira para ela e diz, cadê aqueles e aquelas que estavam te condenando? Né? Porque não eram julgando, não eram julgamentos. Olha, mestre, né, vamos ver aqui como é que vai, porque ela foi pega em adultério. Não, já era condenação, condenação sumária, né, pública, para satisfazer uma gana, uma sanha da horda. E elas, ah, não tem ninguém, foram todos embora. Eu disse, eu também não te condeno, porque eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te salvar. Vai e não peques, né, mais. E qual era o pecado daquela mulher que vivia em prostituição? Qual era o pecado dela? Se deixar pegar, né? Porque tantas outras praticavam e não eram pegas. Ela pecou porque vacilou na segurança, É. deixou se pegar. Então não se deixe pegar mais, né? É. E aí a gente se pergunta, qual o pecado dessa menina, dessa moça, dessa mulher? E aí é uma pergunta que a gente joga de volta para o Antigo Testamento, lá em Gênesis. Qual foi o pecado de Eva? Porque atribuem a Eva o pecado. Eva pecou e tal, tal. Mas qual foi o pecado de Eva? O texto não explica qual foi o pecado de Eva. Porque não foi a Eva dado o mandamento, não coma da fruta do centro do paraíso. Não foi a Eva, foi a Adão.
E veja a contradição louca dessa história da honra feminina do patriarcado. Se Adão é o homem, entre aspas, né? É o chefe, é o mandante, é a autoridade, é o rei, é o mestre, blá, blá, é o senhor, e foi a ele que foi dada a ordem de não comer a fruta do paraíso, do centro do paraíso, porque ele permite que a sua subordinada, a sua dependente coma. Se ele é quem dá a ordem. Ele recebeu a ordem e dá a ordem. Então quem pecou não foi Eva. Eva não recebeu ordem nenhuma. E depois que ela comeu, ela deu para ele e ele comeu também, né? E ele comeu também. E ele podia te dar, você comeu, você vai ser condenada. Eu não vou comer, porque eu recebi a ordem de não comer. O mandamento foi para mim. E eu tenho que seguir, eu tenho que servir, e eu tenho que ser fiel ao mandamento que me dado, porque foi dado um mandamento na confiança, na parceria, né? Eu e Deus ali, ó, passa. Então, se eu comer, eu vou trair a minha parceria com ele, né? Então, eu como. E aí, o pior de tudo, que é característica do sistema, é tão emblemático essa alegoria do Adão e Eva, que vai no coração do patriarcado e joga uma lança bem pesada. Eu sou o Senhor, eu sou o receptor do mandamento, mas diante de uma, entre aspas, pequena tentação de comer um fruto que é proibido, eu vou e como. Tá, tudo bem, comi. Tá, ó, ó. Aí diante do poderoso, diante do trono, do julgamento, eu digo, não, mas foi ela. Mas por que você não assume? Você não é o chefe? Não foi a ti que eu te dei a missão de não comer, o mandamento? Por que tu estás passando a responsabilidade? Quando deverias ter dito, olha, mulher, não coma. Já que comeste, então o problema é teu, vai resolver com o julgamento lá. Mas eu não vou comer. Comeu. E aí, covardemente, atribui a culpa a outra, repassa a culpa, não assume. Olha, eu comi, errei, e estou aqui para cumprir o que for possível. Ela comigo também, vamos aqui juntos, ó, né? Pecamos juntos, então vamos resolver a situação juntos. Se há a possibilidade de uma anistia, né? Eu gostaria. Eu vou ao Supremo pedir anistia, né? Se há uma possibilidade. Se não há uma possibilidade, vamos cumprir a pena na papuda, na papudinha, onde se quer que seja. Mas, enfim, né? Ou na colmeia, né? Porque menino na colmeia, menina na colmeia, menino na papuda, né? Mas não assume, porque é típico do patriarcado a covardia dos machos, né? Eu digo que aqui em casa com a reverenda Lília, né? Que nós somos casados, é, ela é feminista e atua muito no movimento e também é antirracista, e nós somos atuantes nessa questão, e a gente fala muito do pacto da branquitude, né? E aí, nesse caso do feminismo, a agressão da violência contra a mulher, eu cunhei o termo de pacto da machitude, né? Que é esse pacto extremamente covarde, que se alinham, né? Broderagem um com o outro, tal, não sei o quê, mas são extremamente covardes quando estão sós, quando estão diante de uma falha, né? Você vê aí a maioria, quando falha, que são flagrados, não, porque eu fui. Soma, rapaz, né? Não, olha, né? Você não é macho lá na hora de gritar, de subir o monte, né? Né? Não, olha, não, errei mesmo, tal, foi por isso, por aquilo, estou aqui para receber o que me couber nesse quinhão. Mas não, são todos os covardes, né? Quando são pegos batendo nas mulheres, né? Quando são flagrados estuprando, quando são flagrados, esconder a cara, né? Quando o rosto tá. Não, mostra a cara, rapaz. Você não é tão bravo, mas vamos estar aqui, ó, cabeça erguida, vou pagar pelo meu erro, vou lá, vou para qualquer lugar. Assuma, mas não. O pacto da machitude, que é a característica principal do patriarcado, né? Se unem, qualquer situação se unem para se defender, na verdade, é um pacto dos grandes covardes, né? É um pacto da covardia. E com esses covardes eu não me alinho, não fico ombreado com eles. Eu denuncio mesmo, né? E por isso não sou benquisto, graças a Ruar. Não sou benquisto nesse meio. Para mim, esse meio é o meio inóspito. Sou figura não grata. Graças a Entendi. Ruar. Louvo muito por não ser. E nesse espaço da religião,
esta covardia ela é muito mais danosa, né? Esta violação é muito mais danosa, por quê? Porque é em nome de Deus. Isso. Usam o Em nome de nome de Deus. Deus. É. Usam o nome de Deus, né, para violar, para violentar, para roubar, né, para arrancar o dízimo, para arrancar a dignidade, né? Agora, ultimamente, inclusive para tirar propriedade, terras de outros povos, né? Exa- Em nome de Deus, né? Exatamente. Quer Em dizer, nome de Deus. atualmente, porque não é só Israel, agora Não, né? não. Uma coisa que ficou Exatamente. absurda, né? Exatamente. Já que você tocou em Israel, veja só. E aí fazem questão na propaganda sionista de misturar, né, o Israel Estado com o Israel Projeto Bíblico, para dizer que qualquer crítica ao Estado de Israel é antissionista, Antissemita. antissemita, né? O antissemitismo, não. Porque o povo palestino também é semita. Não somos antissemitismo, somos antisionistas, né? Porque o sionismo é o nazismo disfarçado de judaísmo, né? Um novo nome, né? A raiz é a mesma, né? A sanha é a mesma, né? Veja só o que o Estado de Israel promove naquela região, né? Tem nada a ver com o projeto Israel tribal, Israel, né, da própria Bíblia, né? E não estou aqui, uma coisa muito certa, né, uma direção muito certa que a gente toma na comunidade Divina Rua nós não estamos aqui para defender a Bíblia, para salvar a Bíblia, de forma nenhuma. É um texto que, dentro dos seus diversos contextos históricos, tem ali luzes, né, fachos da palavra de Deus, da ação de Deus, mas em sua grande maioria é ação humana sanguinária, né? Violenta contra os mais fracos, contra os mais pobres. Por isso que o mandamento lá no profeta Isaías, que ele diz assim, qual é o jejum que eu quero? É dar casa a quem não tem, é dar abrigo, né? É acolher o estrangeiro, né? É acolher a viúva, os órfãos. Esse é o jejum que eu quero. É cobrir a cabeça, me sujar de cinza, fazer jejum, ficar. Não, passar fome. Isso aí é só alegorias, né? O principal é isto. E por que ele denunciava isso já lá? Porque tinha se perdido, né? Uma vez que Israel torna-se um império, um reino, foi perdendo essa perspectiva de apoiar os mais fracos, de apoiar, de ser a presença, de fato, desse Deus Javé, que depois vai ser nomeado de Emanuel, que é esse Deus entre nós, né? Caminhando conosco, não acima de nós, né? Mas caminhando conosco. Por quê? Porque o Israel tribal, a experiência da presença de Deus no meio do povo, era carregado no tabernáculo, no centro da peregrinação, né? Na arca. E ela era itinerante, ela não tinha um lugar fixo para ficar. Ela passava em cada tribo, nas comunidades rurais, nas periferias, ficava caminhando, né? Então, assim, era de fato o fogo, o sopro no meio do povo, animando, né, as comunidades. Quando ainda no império de Saul, quando Davi usurpa o trono, dá o golpe, né? Davi é um grande golpista, né? Davi ensinou muita gente a dar golpe, né? Ele é um grande golpista. Mas, logicamente, os profetas de Davi, os escribas de Davi, fizeram o contrário, né? Homem segundo o coração de Deus. Ora, né? Ladrão, golpista, adúltero, né? Então, segundo o coração de Deus, que Deus, né? E aí ele vai e usurpa a arca. E diz: não, precisamos agora de um templo para botar. Não precisava de templo. Deus precisa de templo? Precisa de templo, né? Precisa do coração do povo, como era. Usurpa com um golpe militar, inclusive. Vai lá e toma a arca do meio do povo e impõe um tal de templo para ser adorado em Israel. No Monte Sião. Daí, sionismo, né? Quer dizer, para garantir o poder do rei, né? Monte Sião, Jerusalém, e aí vem a ideia de Jerusalém como terra santa. Jerusalém nunca foi terra santa. Todos os profetas denunciaram isso, inclusive Jesus Cristo.
o maior de todos os profetas. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, eu te quis debaixo das minhas asas como uma galinha para te proteger, mas tu simplesmente mata. Jerusalém é a terra onde mata. Jesus nunca pousou em Jerusalém. Todas as vezes que ele estava no sul de Israel, ele pousava em Betânia, na casa dos leprosos, no meio dos leprosos, como Lázaro, não é? Na casa de Marta e Maria, jantando, ceando com eles, tirando as sandálias dos pés. Ali, o mestre desamarrava as sandálias dos pés. Por quê? Porque era um lugar onde ele podia, de fato, relaxar, encontrar refrigério. Ele nunca pousou em Jerusalém, a não ser na noite fatídica. Jerusalém não é terra santa, nunca foi terra santa. Jerusalém matava os profetas, matou o Cristo, né? E aí a gente vê hoje, já há algum tempo, mas hoje de forma mais exacerbada, o movimento cristão exaltando Israel, Jerusalém, enfim. Bom, né? Agindo como de fato como manada, né? Seguindo os boiadeiros, né? Seguindo o berrante, né? O berrante que está instalado nos palcos, né? Que está lá nos púlpitos e nos plenários, né? Porque eles estão ocupando muitos espaços aí e misturando, né? E nessa mistura, perdendo a essência, transformando os púlpitos em palcos e palanques. E aí trazendo para dentro do seio do movimento de Cristo, que era para a libertação, mais ainda a opressão, né? Mais ainda a opressão, porque subjuga o povo e impõe ao povo um cabresto, inclusive eleitoral, né? As igrejas virando grandes currais eleitorais. Então, quatro Então, perfeito. é, escuridão escravizadora, genocida e patriarcal, teologias e tradições de fé, que, na verdade, é, continuam oprimindo o povo. Isso está dentro do texto desse sétimo capítulo, e muito bom. E aí tem também o contraponto disso, né? Esperança. A fé pode ser parte da equação para mover essa terrível besta. Eu acredito mesmo nisso, né? A esperança dessa fé libertadora. Eu gosto muito do texto porque ele traz sempre esses contrapontos. O texto ficou muito bom de ler, que ele é dinâmico nisso. Olha, acontece isso, 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 mas tem essa outra via, né? Tem essa outra que a gente pode pegar, pode retomar, né? Eu lembro aqui também ainda nessa parte que traz muito questionamento sobre a religião, é, dos diálogos do Cristo com as mulheres na sua caminhada, né? Entre elas a mulher lá no poço, né? No poço de Jacó, a mulher samaritana, né? E é muito interessante porque o racismo era muito forte, né? Com relação aos samaritanos, os judeus, né? E os samaritanos eram verdadeiramente inimigos nesse sentido, tanto que um não podia passar pelo território do outro e tal, não podiam se cumprimentar e conversar, e ainda mais um judeu, rabi, reconhecido rabi, conversar com uma mulher, e uma mulher com as características que ela tinha, não é? Como ela bem disse. Uma mulher que vai ao poço ao meio-dia. Veja só. Ao meio-dia ninguém vai ao poço. Ninguém vai ao poço. Seja no verão ou no inverno. Ninguém vai ao poço. A não ser pessoas cuja coletividade não querem aproximação. Pessoas que estão verdadeiramente excluídas. Então tem que ir ao poço numa hora que não tenha ninguém lá. Porque a presença dela, a simples presença, transformava o ambiente num ambiente pecaminoso. E essa mulher vai ao poço ao meio-dia e está lá Jesus, um rabi judeu, né? Pelas características das vestes. Tá? E pede água a essa mulher. E ela diz, não pode, né? Como é que é um homem? Um homem ainda, mas e judeu e rabi pedir água a mim? Não, não pode. Não tem condições. Você não tem nem como puxar água aqui, é difícil. Se soubesse com quem está falando, tu pedirias água, porque eu tenho água que, não, uma vez bebida, não dá mais sede, né? E ele, mas como é isso? Não, vai lá, chama teu marido, teu esposo, para a gente conversar, né? Se eu não tenho esposo. E ele diz, de fato, não tens esposo. E o atual que tens também não é teu. Ele, como pode ser, né? De alguém que conhece toda a minha vida. Ainda mais vocês judeus dizem que só pode orar
só pode louvar ao Deus lá em Israel, lá em Jerusalém, e despreza aqui a montanha que foi deixada como sagrada para nós. E aí o mestre vai dizer, olha, vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores e as adoradoras adorarão em espírito e verdade, independente de montanha, de serra, de monte, de baixada, de templos muito menos, espírito e verdade. E aí aquela mulher diz, quando é esse tempo? Ele diz, é agora. E quando virá o Messias? Estás diante dele. Relações, diálogos transformadores, de um lado e de outro. Porque na conversa com a outra mulher, aquela que pede as migalhinhas, né? Ela diz, eu preciso que tu me escutes. Eu disse, não, 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 mas eu tenho que dar primeiro o pão aqui, ó. Não posso jogar os pães às cadelas. Ela disse, tu és um homem sábio, tu és até Deus, mas nesse ponto estás errado. Eu disse, eu sou cadela, pode me chamar de cadela, não tem problema com isso. Mas cura minha filha, só isso que eu te peço. E aí ele toma aquele susto, né? Alguém que tenha coragem de dizer, olha, né? Não é bem assim como tu estás pensando. E aí a pedagogia é a inversa, né? Ela que ensina ele. Olha, os cãozinhos também precisam, né? As cadelinhas aqui também precisam do alimento. Não fica só nesse teu grupinho aí, não, só na tua broderagem, camaradagem, não, porque tem um mundo aqui fora precisando, né, da tua palavra, da tua paz. E aí ele vai dizer de novo, olha, né, tua fé é maravilhosa, vai, tua filha está curada já, né? Vai expandir, né, as consciências, inclusive a dele, né? Porque é Deus, mas é um homem encarnado na cultura, né? Pisando naquele chão, naquela areia, assimilando aquelas informações também e precisam ser reprocessadas, reprogramadas para anunciar algo verdadeiramente novo, né? Verdadeiramente novo. Essa escuridão com relação a essa história dessa honra masculina, eu acho que ela tem que caminhar por esse sentido, assim. Qual é o nosso referencial? O que que Jesus faria nessa situação, né? Se eu quero verdadeiramente seguir um Cristo libertador, eu tenho que colocar a minha prática sob esse referencial. E aí fazer os pesos, né? Não, eu sou cristão, tal, mas só até aqui. Daqui para cá eu não sou. Ou sou ou não sou, né? Sou cristão, mas eu sou cristão daquele lado que gosta de fazer assim, né? Que acredita que tudo se resolve na bala, na porrada. Mas vamos colocar isso, vamos trazer essa vela da fé do Cristo sob essa prática, para ver qual é a sintonia que tem entre uma coisa e outra, né? É o profeta da paz, né? A luz do mundo, né? A luz que brilha sobre as trevas. Então, assim, eu continuar nas trevas e dizer que sou seguidor dele, vamos questionar, né? E que tal de praga é essa de honra masculina? Quem foi que criou essa história de honra masculina, né? Que está sempre ligada à força, à brutalidade, à virilidade, né? Em contraponto à honra feminina, que está sempre ligada à questão da sexualidade, né? Quem criou essa dicotomia? O que é honra nessa perspectiva, né? A honra masculina, porque tem que ser lavada com sangue se for vilipendiada, né? E a honra feminina? E a honra de gente, de ser gente, né? Eu sou muito cético e muito crítico e gosto de me afastar muito desses núcleos de defesa de radicais nesse sentido, assim, né? A honra masculina, a virilidade, a força. Porque eu sou poeta também, né? E os poetas normalmente são ditos como sensíveis, né? Eu sou poeta, eu gosto de chorar, eu choro mesmo as minhas lágrimas, as minhas dores, as minhas tristezas, né? Eu aprendi na psicanálise que lágrima é tensão derretida, né? Olha, Porque quando a gente retém, né? Então, derreter tensão é lagrimar mesmo, é chorar, né? É aliviar. Quando a gente retém as tensões, a gente cria câncer, né? Porque cria um ambiente ácido. E o ambiente ácido vai gerando dores, doenças, né? E aí é dor,
na laringe, na faringe, porque eu não consigo chorar, expressar e falar, então a laringe começa a ficar comprometida. É dor, é câncer nos pulmões, porque eu deixo de respirar, né, bem, porque eu esqueço de fazer a respiração mais básica, que é a respiração diafragmal, né? Aqui no abdômen. Como os animais fazem, como os bebês fazem, né? E a gente vai esquecendo por conta de uma cultura, aí vai respirando pelo pulmão, né? Pulmão é filtro, não é lugar de respirar. Respirar é o abdômen, né? E aí respirar profundamente, encher o abdômen de ar e jogar para fora, fazendo a limpeza no cérebro, inclusive oxigenando o cérebro, tirando tudo aquilo que de toxina que não presta para o nosso corpo e entregando. E aí a natureza, as árvores captam isso, dizem, ó, isso aqui eu quero. E toma aí de volta, oxigênio. Bom, aí me dá essas toxinas porque eu jogo tudo aqui dentro e a gente vai fazendo essa troca, né? A gente vai esquecendo de ficar debaixo de uma árvore, à sombra de uma árvore, né? Tem gente que tem medo de sombra, né? Eu tenho medo de trevas. De sombra, não. Sombra é bom para refrescar, montar uma rede, né? É, Pegar um bom livro, né? Fazer um bom papo, como a gente está fazendo aqui agora, né? Debaixo de uma sombra da árvore. Porque tudo isso é gentileza, é toque de afeto entre nós, com a gente mesmo, né? Entre pessoas, entre a criação como um todo, né? É respeito, né? É, gentileza gera gentileza, como dizia o profeta Gentileza lá no Rio de Janeiro, né? Assim como afeto gera afeto e por aí vai, né? E a gente vai esquecendo da cultura do afeto, né? Porque a gente vai dizendo que afeto, gentileza é fraqueza, é coisa de menina, né? Os meninos têm que ser fortes, têm que brigar, têm que dar porrada um no outro, tem que... O que a gente vê nos ambientes de escola, né? Nos intervalos? As meninas ali brincando, conversando, e os meninos correndo, batendo, gritando, chutando uns ao outro, empurrando, né? As escolas precisam também repensar esses ambientes, né? Do recreio, do momento de integração, né? As universidades, os trabalhos, né? As empresas precisam repensar essa história do lazer, da folga, né? Por isso que precisa ser repensada a escala 6 por 1, né? Para as pessoas terem mais tempo com suas famílias, consigo mesmo, um espaço para o lazer. Ah, mas vai quebrar a economia. Não, a economia se reinventa, né? A é, economia não é um ente estático, né? Ela é um ente dinâmico, ela é orgânica, ela, de repente, numa situação, ela puja, né? Em outra situação, ela quebra, né? Recentemente, o país saiu da oitava economia, da sétima economia, foi para a 13ª economia nesse quadrante passado, né? Que vivemos, infelizmente, né? Então, assim, né? Se ela fosse estática, estaríamos lá, independente de que instrumentais estaríamos usando. Mas o governo passado usou instrumentais contrários àquilo que estava sendo feito, né? Despriorizou trazer mais gente para dentro da economia. E aí a economia caiu, né? O país é. entra em recessão, nós vivemos uma quadra terrível, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Por isso que a política ela é muito importante, né? A gente ter a possibilidade de fazer opções, de fato, naquilo que ela pode ser libertária. Ela não, ela é ruim quando ela traz para dentro das comunidades, para dentro do meio do povo, esse processo de enganação, né? A política como produção de notícias falsas, né? Como reprodução de opressões. Mas a política que liberta, a política que conscientiza, que expande as consciências, é saudável demais, porque é essa que gera vida, né? Essa que gera vida. Veja só, por exemplo, de novo o Cristo, quando é instigado a dizer, mestre, olha, a gente tem que pagar imposto a Roma. E eu gosto muito quando os textos dizem assim, e ele parava, olhava, porque ele analisava quem estava fazendo a pergunta, né? Porque ele analisava o cerne da pergunta, o cerne da questão, o X da coisa, né? Ou o é da coisa, como dizem aí ultimamente. Não era a pergunta por si. Quem estava fazendo? Qual a motivação daquela pergunta, né? E ele diz, me empresta uma moeda aí. Aí entrega uma moeda. Ele olha a moeda, gira a moeda, diz, de quem é essa face que está na moeda? Ah, é de César, tal. César vive em função disso aqui, gente. Então, se é isso que ele quer, que é tão pequeno, tão fugaz, entrega a César o que é de César. Mas o que Deus quer, né? O que Deus quer. O que vocês, inclusive, dizem que Deus quer. Ah, Deus quer. Então,
entrega a Deus o que é de Deus. Porque uma das sabedorias que a gente vai percebendo, e aí a gente vai percebendo também as boas influências, né, que cada cultura vai trazendo um para o outro, é a perspectiva da maêutica, né, nos textos cristãos, né? Logicamente trazido por Paulo, né, grande mestre, conhecedor da cultura grega e tal, ele vai trazer para os textos cristãos a maêutica socrática, né? Então, assim, você vai perguntando para gerar, né, outras respostas, outras perguntas, e aquilo ali fazer aquela transformação. Porque dizia um querendo ser discípulo do Cristo, eu quero entrar no grupo aí, o que é que eu faço? Vive aí os mandamentos, né? Honra pai, honra mãe, ama Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu já faço desde criança. Aí, então você quer mais? Então vamos lá. O que você quer mais? Ah, eu quero caminhar com vocês. Ah, você quer ser do grupo aqui, da patotinha. Eu quero ser da patotinha, pronto. Então faz o seguinte: aqui, ó, todo mundo era pescador, era isso, era esquiva, era não sei o quê, coletor de impostos. Todo mundo aqui entregou tudo. A riqueza, ninguém tem mais nada. Entregou tudo e vai embora. Vai lá, vende tuas riquezas, entrega aos pobres e vem conosco. Aí ficou mais difícil. Por quê? Porque o patriarcado propõe, inclusive, a esse homem, a esse jovem, que você tem que ser rico, poderoso, né, viril, para ser aceito na sociedade. Como é que agora eu vou entregar tudo, ser um pobre, um mendigo e caminhar com vocês? Né? Por quê? A prática de hoje, inclusive, o que orienta a teologia do domínio é a glória, né? A glória, a ressurreição, mas sem passar pelo Gólgota, né? Sem passar pela Via Cruz. Via Cruz não, Via Cruz é para os pobres, para os descamisados, né? Para os excluídos. Para nós não, para nós é já a glória. A gente tem que passar direto dessa realização para a glória. E aí querem antecipar a glória, pensando que a glória é poder, dinheiro, né? Então, assim, pastor aí usando relógio de 15, 20, 30 mil reais, né? Carrões do ano, tal, morando em mansões. E isso é uma opção política. É uma opção política que fizeram, né? Os que não fizeram por aí também fizeram uma opção política. E aí, na hora H dessa tal glória, a gente vai filtrar, né? O que de fato era para ser e o que de fato não foi, né? É isso. E Deixa aí, eu te fazer uma pergunta. É, sim. eu não estudei nem a Bíblia, eu li várias coisas da Bíblia, inclusive eu li muito, li uma sequência grande, não li todo o Gênesis, mas no comecinho, fui lendo, até uma hora que não deu mais para digerir, e eu Uhum. parei a leitura de Gênesis. E aí tinha Zoroastro, também não estudei Zoroastro, só fui ler aqui um livrinho pequeno que é Zaratustra Sim, dizia, acho palavra que da é. Rússia. É. Aí eu fui ler aquele lá para saber quem era, e há uma incerteza de quanto tempo, se ele viveu exatamente no período de Moisés ou Uhum. 500 anos antes. Existe essa possibilidade de ele ter vivido 500 anos antes ou mais ou menos contemporâneo de Moisés. Mas já desde esse tempo, vamos voltar para Zoroastro, que é bem antes de Jesus Cristo, já tinha essa supremacia masculina, já tinha essa desvalorização da mulher. Zoroastro, inclusive, valoriza a mulher, ele traz a mulher para trabalhar com ele. Isso. E tem uma postura bastante de Jesus, né, nesse Uhum. sentido, mas nesse livro mostra muito como eram as comunidades, como eram as culturas, tal. Independente do berço de onde nasceu e como nasceu essa diferença, em que você acha que a mulher ameaça o homem? A mulher, o negro, o homossexual, o deficiente físico, para a gente ser tão combatido, porque quando há uma guerra, você combate o inimigo, Sim, e nós estamos sendo combatidos há séculos. Qual sim. é a ameaça que a gente impõe? E aí com essa pergunta, ou a esta pergunta, eu faço outra pergunta. Qual era a culpa de Eva? Na perspectiva de dizer assim, por que Adão era tão frágil? Tinha tanto medo, esse mito, né, do Adão, do primeiro homem, do Senhor, do domador, do denominador, ele dava nome a tudo, né?
Porque um homem com tanto poder era tão frágil, a ponto de, por exemplo, proibir a sua submissa de comer a tal da fruta, ou ele mesmo negasse a comer, uma vez que ela comeu, né? Primeira coisa, as mulheres têm útero, né? E só as mulheres podem gerar. Então já aí a grande frustração. Se eu sou tão poderoso, por que eu não posso gerar vida? Por que eu não trago dentro de mim a possibilidade de gerar a vida? Se eu sou tão. E se no mito Adão, a mulher foi tirada de dentro de mim, por que eu não posso gerar outras e outros? Bingo. Não tem capacidade. Então, assim, né? Já não ter útero já é uma grande questão para esse símbolo, né? Masculino, viril, fértil, tá, né? Detentor de um falo. Ah, por que eu não? Eu não tenho capacidade de gerar, né? Então, se eu não tenho capacidade de gerar, eu já estou diminuído no processo da criação, né? E aí eu tive que combater um tal sagrado feminino que tinha útero e tinha seios, o Shaddai, né? Shad é um peito, Shaddai, os dois peitos. E grandes, aquelas figuras mitológicas, né? Ali do crescente fértil, né? Aquelas imagenzinhas lá, a mulher com as mãos aqui segurando seios grandes, né? Por quê? Porque ali era a divindade dizendo: olha aqui, eu alimento, eu sustento, eu acolho, né? O mandamento lá de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Então, assim, esse Adão e esse homem odierno, né? Esse homem ao longo dos séculos, ele vai percebendo isso. Eu não tenho útero e saio de útero de dentro de uma mulher. E saio nu, e saio descoberto, e saio chorando, e saio faminto, e é ela quem me amamenta, é ela quem me cobre, é ela quem me cuida. Não, isso aí não está certo, não. Isso aí me põe frágil. E quando eu olho para a mulher, logicamente, esse eu masculino, né, simbólico e tal, e aí Freud vai explicar muito isso. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma inimiga a ser derrotada. Ela tem que ser derrotada, ela tem que ser submetida, subjugada, porque eu sou, né? A história do Deus lá da montanha de Moisés. Eu sou, não é? Mas você é o quê? Só em João, no movimento cristão, é que essa resposta vai ser dada, né? Eu sou, mas eu sou o quê? Deus é amor. Lá ele é eu sou o quê? Aí eu posso ser uma, Senhor dos Exércitos, eu sou esse, eu sou Deus vingador, eu sou. Não. Aqui demarcou-se, não. Ele é amor. É o mesmo Deus? Não sei. Sei que não era o mesmo povo. Já não era mais o mesmo povo, né? Mas aí a experiência eram outros. Por que os povos originários são tão ameaçadores aos colonizadores? Porque os povos originários guardam os segredos da floresta, conhecem dos segredos, sabem as veredas, né? Uma questão mais recente, entre aspas, Vietnã. Por que se perderam no Vietnã? Quem conhecia a floresta vietnamita eram os vietnamitas, eram os povos originários de lá, né? E aí, não podendo mais correr por ali, porque não sabia mais, jogaram o agente laranja, né? E aí, morra quem tiver que morrer. Na experiência da exploração e colonização nas Américas, né? Quando chegam as grandes caravelas, tal, né? Porque o povo que já estava ali eram inimigos e ameaçadores. Porque eles eram protetores daquele patrimônio. Nossa, esse patrimônio todinho aqui, esse ouro, esse diamante, e esse povo não sabe usar, explorar isso. E aí, ó, esse mesmo texto de todos os exploradores, de Colombo a Pinzon, a Cabral, você vê agora na boca de Trump. Aí eles não exploram o petróleo como deveriam explorar. Por isso nossas empresas vão para lá. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Os povos locais detêm o conhecimento daquele processo todo, né?
Mas aí é preciso matar esse povo para explorar esse conhecimento ou esse patrimônio, né? Que fizeram na África, né? Que fizeram na África, né? Mesmo processo. O que fizeram na Austrália, na Nova Zelândia, né? Com os povos aborígenes, né? Então, sempre isso, né? Porque os povos originários, os negros, os indígenas, os aborígenes, todos esses são ameaça para quem vem de fora. Porque quem vem de fora não conhece o território, não sabe as armadilhas que estão ali. E os povos sabem, por isso são ameaças, né? Porque os povos originários utilizam dos bens da terra de uma forma que não é devastadora, porque percebem que terra e eles e elas são a mesma coisa, né? Se tira do território, perdeu a essência. Se tira o território, perdeu a essência. Então, essa simbiose perdida muito pelos colonizadores ameaça, porque aponta para um resgate, né? Dizer, olha, vocês exploraram a terra de vocês, vocês mataram lá o lugar onde de onde vocês vêm, e aí querem fazer isso conosco. Mas aqui o nosso ritmo é distinto, é diferente. Aqui a gente relembra que a terra é mãe, né? E aí, se é mãe, aí vem na cabeça do ameaçador, do colonizador, a ameaça de que, a mãe, de novo a mulher, de novo o útero, esse útero que nos persegue, essa mulher que nos amamenta e por isso tem autoridade sobre a nossa vida, porque é ela que nos deu a vida. Então, tem que matar, tem que tirar essa lembrança, tem que, como um Édipo, né, correr contra o seu destino, entre aspas, né? Se a gente voltar naquele no que eu disse, que tudo isso que você está trazendo, que é uma coisa tão de milênios, essa história, esse medo, então, se a gente vai falar de Eva, daí a gente está falando em centenas de milênios, é, onde que a gente pode guardar a esperança de que as coisas mudem? A esperança, assim como o amor, e aí eu lembro um trechinho da ópera de Carmen, né, de Bizet. O amor é um pássaro, né, indomável, né, que não se pode deixar aprisionar. Quando ele se aprisiona, ele morre, ele deixa de cantar. A esperança também, como o amor, é esse par de aves, né, de pássaros que cantam a liberdade. Se a gente encontrar um espaço como este, por exemplo, de agora, desse momento aqui, desse diálogo, se a gente encontrar quem esteja afim de conosco caminhar, ombrear, e aí, como dizia o Sioux, né? Lá há muitos anos, não ande atrás de mim, que eu não quero seguidores. Não ande à minha frente, que eu não quero seguir ninguém. Ande ao meu lado, que poderemos aprender juntos e caminhar juntos. E aí a gente vai encontrar o sentido disso, não é? É difícil, profundamente difícil, mas é humano, é profundamente humano. E aí, nessa profundeza humana, a gente pode reencontrar o sagrado feminino, o sagrado masculino, que destoa completamente dessa história de supremacia racial, cultural, econômica, de gênero, porque tudo isto é idolatria de poder, né? Tudo isso é idolatria de poder. Porque tudo é sob jogo de poder, disputa de poder. Quem pode mais, quem pode mandar, quem pode matar, quem pode dizer viva ou morra, né? A história dos imperadores, né? Aquele mito que se criou que os imperadores faziam isso, né? Quem pode fazer isso, né? Então, se a gente vê, inclusive numa nova linguagem, linguagem teológica, linguagem literária, linguagem acadêmica, né? Linguagem da gramática, inclusive, tem pessoas aí, na elite principalmente, no meio do povo também, mas na elite principalmente, que odeia usar a linguagem neutra, né? Todos, porque isso desmonta o status quo, né? O que está estabelecido. Por que não uma nova gramática? Que tenha ele, ela e ilis e elix, por que não? Qual o medo de se falar assim? Por que tanto medo, né? Por que tanto medo de incluir pessoas?
Porque quanto mais se inclui, ou quanto mais se expande a perspectiva, menos poder, é mais partilha. E Hum. se toda a nossa sociedade, todo o arcabouço está montado sob o jugo do poder, então isso ameaça. Isso ameaça muito. Eu falando contigo agora, lembro da minha avó Zefa, uma mulher negra, pequenininha, periférica, lá do litoral sul de Pernambuco, na década de 30, final da década de 30, optou por ser mãe, que foi mãe de 5 filhos, duas mulheres e 3 homens. Só que diferente do padrão, ela optou por ser mãe solo, no final da década de 30. E cada filho dela tem um pai distinto. E ela não quis saber de quem eram esses homens. Ela quis ser mãe. E ela disse: eu vou ser mãe, mas eu não vou ter nenhum homem dizendo o que é que eu devo fazer. Ela, desculpa, ela não era uma prostituta. Não, ela não era prostituta. Era uma mulher livre. Olha. Ela optou por ter 5 filhos, cada filho de um homem. Ah, mas isso é contrário à religião. É, ela não seguia religião para ela. Né? Ela se aproximou do candomblé, viveu ali tudo, mas tinha essa. E daí ela criou Ah, mas esses isso é 5 filhos. pecado. Ela é pecado. Segundo quem é pecado? Ela criou esses A lei cinco de filhos quem? sozinha. Criou 5 filhos sozinha. E as mais velhas cuidavam dos mais velhos, né? Mas E não. aí eu sou herdeiro dessa mulher, pequenininha, extremamente forte. Extremamente forte. Ela era alguém que o seu olhar impunha autoridade, sem gritar, sem pequenininha, mas da filha mais velha ao neto, bisneto mais novo, sabia quem era Zefa na hora H, né? Na hora H, quem é Zefa? E aí uma mulher, né, desta pequenez, porque nunca estudou, nunca teve acesso à escola formal, mas aprendeu muito na escuta, né? Na escuta dos seus mais velhos e suas mais velhas. Aprendeu a sua história, aprendeu de onde veio, aprendeu sua origem e repassou, né, essa informação. E a gente vai construindo nisto essa autonomia, né? Inclusive, a prole de Zefa tem uma característica muito interessante, que todas as filhas, os primogênitos, são as mulheres. Todas, todas. Ela é primogênita. Depois a minha tia Maria é a primogênita de Zefa, né? De Maria, a primogênita é auxiliadora, né? De auxiliadora, a primogênita é uma menina também. Do meu pai, que é o segundo filho de Zefa, o primogênito é minha irmã. Da minha irmã, o primogênito é a minha sobrinha, né? Na minha experiência, na minha primogênita é uma menina, né? Os outros primos e primas, todos são meninas, as primeiras filhas. E, e são mulheres muito fortes, sabe? Muito fortes, que vão repetindo também essa luta de Zé. Olha, né? Se for para querer ser meu dono, não vê, não. Se querer ser meu parceiro, meu companheiro, vamos embora, vamos caminhar. Mas se for para ser dono, aqui não tem espaço, não, porque eu sou filha, sou neta, sou bisneta de Zefa, né? Eu tenho um legado a Olha que respeitar, bacana. né? E no ambiente de Zefa, os homens, meu pai e meus 2 tios, os primeiros, é, entendiam que o protagonismo era das mulheres, né? Não brigavam contra isso de forma nenhuma, brigaram e muito. Mas aí, na hora H, olhavam Zefa e diziam: olha, né, eu me curvo à tua autoridade, né? Porque esse ato de curvar, inclusive o texto traz muito isso, né? A reverência uma pela outra, não é porque a outra o chefe, é o poderoso, tal, a melhor reverência, o melhor curvar-se é esse. Quando eu entendo que a outra é tão digna quanto eu, a outra pessoa. Então eu me curvo à dignidade que está na outra, e a outra se curva à dignidade que está em mim. E aí construímos juntos a dignidade humana, para além de convenções, para além de possessões, para além de. Mas aí, inclusive, esse ato de curvar-se, e a gente ainda vê resguardado isso nas culturas mais orientais, né? Se curva ao outro, foi também absorvido e dominado pelo patriarcado, né? Para dizer: olha, você só se curva diante de quem é mais forte que você, né?
Por isso a história dos espólios de guerra, né? E por isso tantas guerras. Uma das formas de manter o patriarcado e essa história da honra masculina é produzir guerras, né? Quanto mais guerras, mais alguém vai ser subordinado, né? E aí vai ter espólios. E quando você pega os espólios, quem perdeu tem que se curvar diante de quem é mais forte, né? E aí a guerra é esse instrumento permanente. Poucos períodos na trajetória humana sem grandes guerras, né? Tem que ter sempre guerra. Por que agora dessa guerra entre Estados Unidos e Venezuela, que na verdade não é guerra, né? É É guerra. invasão. O outro lado não dá um tiro. Como é que é guerra? É, Só um lado atira, só um lado invade. Não, isso não é guerra, é como né? Israel na Como, Palestina, né, como em Israel e Gaza. Palestina. Aqui não é um genocídio, né? Lá na É, faixa de Gaza, é um genocídio mesmo, assim. É alguém que invade, que, né, destrói tudo. Guerra. Como assim, não guerra? é guerra. Por que agora a Venezuela tem? Aí a gente faz um exercício bem simples agora. Bom, na cabeça do Trump, né? Deve ter sido assim, ó, Rússia está tendo uma guerra com a Ucrânia. A China tem uma guerrinha lá com Taiwan. E eu não tenho nenhuma guerra? Eu tenho que ter a minha guerrinha aqui também, porque, poxa, né? Porque a Ucrânia é ali do lado da Rússia. É bem fácil ali de mover seus exércitos, seus tanques. A China ali move dois, três navios, já está ali. Eu tenho que ter uma guerrinha próxima aqui também. Aí tem que ter uma guerra com o Canadá. O pessoal do Canadá virou as costas para nem é para tudo. Tem que ter uma guerra com o México. O pessoal do México diz, olha, né? Senta aqui, vamos tomar uma tequila. Tá? Ah, não quero, quero uma guerra. Aí inventou a guerra com a Venezuela, né? É, Para dizer ó, que é meu quintal, eu tenho que, né, guerrear e tal, eu tenho que tomar conta desse petróleo, eu tenho que derrubar os terroristas. Mas, na verdade, o que está por trás disso? Né? Um governo fraco, caindo aos pedaços, né? Um líder estranhíssimo, né? Que a figura dele, pessoal, assim, né? Como é. pessoa, é A, estranhíssimo, né? a imagem dele é Né? A esquisita. imagem dele é estranhíssima, né? Aquele homem, né? E o governo dele é estranho. O governo É, dele é muito estranho, né? A começar, por exemplo, você vê, colocar um Elon Musk como, né, como um ministro para cuidar das questões internas do governo e demitir é, muita gente, a fechar financiamentos, fechar universidades, fechar centros de ciência. Por quê? Para favorecer as suas empresas. Aí depois ele vai ver que o sistema de Trump é tão complicado, é tão estranho que nem ele mesmo cabia ali. Aí sai atirando, né? é, Por todos os lados. Não, mas isso é corrupto demais, é estuprador, é pedófilo, não quero ficar com ele, não, vou sair. Veja só, né? A própria história do Trump, né? Que figura aquela ali que enriquece de um jeito estranho, que vira multimilionário, enfim. Então, é um governo que está em decadência, né? Há, inclusive, movimentos na perspectiva de puxar um novo impeachment, né? Porque no primeiro governo ele sofreu um processo de impeachment, só que, né, não foi à frente. Agora, deixou de ser preso pela justiça, né? Quando fez aquela pataquada lá do o 8 de janeiro dele, né? uhum, Não foi preso, porque a legislação lá é fraca, é lenta, tal, né? E dizem que é a maior democracia do mundo, né? Se autodemonstra. Ah, somos a maior democracia, somos maiores, somos maior que, somos maior que... Enfim. Então, esta guerra é para dizer assim, ó, eu sou forte, né? Eu grito, eu imponho medo, eu dito as regras. E aí vai para um fórum agora, né, lá em Davos, e aí o primeiro-ministro do Canadá disse, não, esse teu modelo aí não interessa para ninguém. Vai lá com uma proposta de um novo conselho de paz, né? E os países estão dizendo, não, ninguém quer isso não, né? E aí vai vendo que é fraco. E aí vai vendo que no multilateralismo ele é muito fraco, não tem nada de forte. Então, isso impõe insegurança, impõe medo. Aí ele tem que impor mais violência para dizer, não, tem que me respeitar, tem que ter medo de mim. E o mundo, sinceramente, não tem medo de Trump, né? não. E aquele É, movimento interno, o poder que ele dá aos agentes do ICE, por exemplo, que é impressionante como eu não vi. Deve ter mulher, porque em todos os corpos do governo americano costuma ter mulheres, mas eu não observei mulheres como agentes do ICE. Então eu vou colocar no masculino. Esses homens assumem um poder que foi dado a eles de uma maneira. E tem muitos homens pretos, e tem muitos homens visivelmente latinos. E como é que eles assumem, como é que eles
tomam esse poder para eles e fazem o que fazem, né? É É, assustador. Eu acho que Trump é, é. Eu não gostaria de dar esse poder para ele para falar que ele assusta, mas ele assusta. Assusta uhum. principalmente porque não está sendo barrado. Acho que esse é o maior susto, o maior medo, que ele não está sendo barrado por ninguém, né? Efetivamente. Deixa eu te dizer e compartilhar contigo uma das minhas facetas, né? Eu fui militar da aeronáutica, no período, né, de período obrigatório, e depois fui guarda municipal. Fui agente da guarda municipal lá no município de Sirinhaém, também no litoral sul de Pernambuco. E eu te digo o seguinte: homem e mulher fardada não tem raça, não tem cor, não tem gênero. É soldado, entende? Então, quando a gente fala, mas é um homem preto fazendo, é uma mulher, de forma nenhuma. A consciência foi toda retorcida para dizer exatamente o contrário. Não, você não é negro, você é um soldado. Você não é mulher, você é um soldado. E elas se chamam exatamente assim. Eu sou um soldado, né? Soldado, eu sou um soldado. Eu sou uma sargenta, não, eu sou um sargento. Eu não sou uma tenente, eu sou um tenente. Porque a linguagem é masculina, né? Porque o militarismo não aceita de forma nenhuma qualquer tipo de desvirtuamento da disciplina e da hierarquia. Então, se é soldado, é soldado. Você é um soldado e não é um soldado. Não existe soldada, existe soldado, não é? Então, assim, a consciência ela é totalmente subvertida para você olhar para si e não se ver como realmente é, mas ver uma farda, um uniforme. Então, assim, a primeira questão é essa. E eu digo isso porque eu vivi nisso, vivi nesse ambiente, né? É, e é muito sério e muito severo isso, né? A Ordem Unida, né, aquela formação da disciplina do marchar, não é só uma estética, né? Ele marchar unido, marcha soldado, tal, tal, tal. Porque a música, inclusive, diz, né, marcha soldado, cabeça de papel. Quem é cabeça de papel não pensa, é só, né, seguir o que está dentro dito. Então, marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso no quartel. Veja só, né? É uma musiquinha de infância, que a gente pensa que é inocente, mas não. Vai moldando o caráter do soldado, né? Então, a ordem unida, sabe? Aquele negócio, né? Pensar e ver seu corpo como uma máquina, né? Como uma mecânica. Então, é para homem e para mulher. É para negro, para branco, para ruivo, para asiático, para qualquer um. Em qualquer lugar do mundo, a forma é a mesma. Em qualquer regime, seja comunista, socialista, capitalista, né, imperialista, o ser militar é o agrupamento que vai garantir a continuidade do sistema. Ser polícia é impor à sociedade uma percepção de Estado, né? Que se você se põe num centímetro contra, você vai ser destroçado, como fizeram recentemente, né? Semana passada agora, com um rapaz lá, um enfermeiro, que estava filmando as agressões. É, e o ICE? Por que o ICE faz isso? Aí a gente tem que entender que agência é essa. ICE. ICE não é CIA, não é FBI, não é Marshall, não é uma força especial. A ICE é uma agência de controle migratório. Só que agora, em Trump, ela foi alçada ao poder de uma CIA, de um FBI. Por isso essa violência, essa truculência. Porque agora eles têm poder de fazer isso. Entende? Antes era só controle de fronteira e tal, fazer ali, triagem de gente que entra, que faz. Busca e apreensão, sim, de imigrantes e tal, mas nunca com esse tipo de truculência. Porque eles não eram autorizados a fazer isso. Eles eram autorizados legalmente aí e tal. Se tiver que prender, prende, uso legal da força e tal e tal. Com o Trump, eles foram autorizados a fazer o que estão fazendo. Então, imagina isso num ego inflado, É. entende? E aí, esse ego, seja mulher, seja homem, seja negro, seja branco, seja latino, é uma farda, assim, ó.
o peitão cheio de. Entendeu? Ah, então eu tenho que pegar, matar da porrada, porque quanto mais eu aparecer, mais eu vou ser valorizado, porque o meu chefe está autorizando eu fazer isso. Como fizeram aqui, né? Aquela história dos policiais rodoviários em plena eleição, barrando os ônibus e tal, né? Por quê? Porque vinha de cima e disse, meu chefe, tá, né? Aí agora o chefe está lá. O chefão deles e o chefe da época da Polícia Rodoviária Federal está lá na Papudo também. Agora eles, opa, O chefe não é tão grandão assim, né? né? Então, se o chefe não é tão grande, eu sou o quê? Né? É. Se o chefe, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal, está preso na Papuda, o que pode acontecer comigo? Né? Entende? Como isso é repercussão, né? Como isso é espelhamento, né? De um jeito ou de outro. Né? Então, quando a justiça aqui no Brasil realmente pega a sua clava forte e bate para dizer, olha, bate em Chico e bate em Francisco. Aí a coisa vai. Quando ela não faz isto, ela reproduz o sistema e autoriza, né? Por que está acontecendo tudo isso nos Estados Unidos? Essa guerra, quer dizer, à beira de uma guerra civil? Não, está numa guerra civil. Só que um dos lados não tem armamento ainda. Mas você viu que estão ressurgindo os núcleos dos Panteras Negras, É. né? Então, por que está acontecendo isso? Porque a justiça de lá foi frágil em não ter prendido esse camarada antes, quando era momento, né? De não ter barrado. Porque o parlamento lá é frágil, frágil, frágil demais, né? É assim, a gente tem que ter medo, assusta esse camarada. Sim, assusta. Como o sistema assusta, sim. Mas a figura do Trump ela é uma figura extremamente frágil nesse sentido, né? Porque o que ele é, no final das contas, eu via um comentarista dizendo, é um vendedor de carro. É um vendedor de carro. Né? Que agora tem tanques para vender, né? Tem navios de guerra para vender. Mas ele é um vendedor de carro. O discurso dele é sempre de um vendedor, tá? Né? Nas negociatas, trocando uma coisa por outra. Porque ele é um vendedor de carro. Foi assim que ele, né? Vendedor de imóveis, foi assim que ele fez fortuna. E é assim que ele está dirigindo o país, né? Tentou fazer isso na outra vez, mas na outra vez havia um arcabouço social mais forte, mais resistente, um parlamento mais resistente, um judiciário mais resistente. Agora não. Agora está tudo fragilizado. Mas aí, no momento em que está fragilizado essas instituições, a sociedade na base vai se reorganizando e vai se reestruturando, né? E aí começa a haver núcleos de resistência. Nenhuma opressão ela passa muito tempo sozinha, oprimida, atuando. Começam os grupos de Começa a resistência reagir, né? a reagir, né? É. E a reação ninguém sabe onde vai parar. Uma vez que se instale, ninguém sabe onde vai parar. Não é isso? A gente vai ter, a gente passou do tempo e eu achei ótimo. Eu falei que era da página 64 a 71, então são 13 páginas, cheia de ilustração, que no fim de texto deve ter, não deve ter 5 páginas de texto, e quanto que rendeu, que delícia! Eu adoro quando a gente consegue conversar assim, esclarecer as coisas e ver os dois lados da história, a luz e as trevas, e trazer o que está escrito aqui sobre antigamente, o tempo de Jesus, trazer para a atualidade, como é que a gente estava vivendo hoje, fazer essas conexões é fantástico. E eu vou querer te chamar de novo para uma nova conversa, um outro assunto que eu adorei, vou querer saber mais do essa a igreja como escreve Comunidade. Arruá? Comunidade Cristã Divina Ruah. Ruah. Arruá. Eu vou buscar Isso mais para ver, né? é uma expressão hebraica, né? Ah, Que é onomatopeia, inclusive, né? Uau, já está na respiração, né? Ela ah. vem do útero mesmo, né? E significa exatamente essa ventania, né? Geradora, essa ventania que gera a vida, que sustenta a vida, né? Sem a respiração a gente acaba, né? Então, e Adorei conversar. nos momentos culticos, nos momentos celebrativos, a gente começa exatamente isso, fazendo esse exercício de respiração, né? Que Porque é legal. diferente, Tipo, criando essa ventania, né, para isso, essa mobilizar as ventania coisas. e trazendo as pessoas a respirarem, né, de uma outra forma, né, não só da forma mecânica pulmonar, mas da forma essencial, né, aqui no
no abdômen mesmo, né? E aí esse ar que vai renova esse abdômen, esse útero, essas entranhas e joga para fora, né? Essas toxinas ruins e inspira o que é bom, né? Inspira e se inspira para a vida. A Rua propõe isso, Que né? delícia. Nesse resgate, inclusive, do sagrado feminino, né? Desse Deus que é mãe, né? Desse Deus que é peitos, né? Largos, cheios, porque no encontro da Rua, na comunidade Rua, é o encontro de partilha e é o encontro que o culto, ele é comensalidade. Enquanto a gente come, a gente celebra. Enquanto a gente celebra, a gente come. Então, assim, é vida. Não vamos parar para ir para. Não. O culto é resultado da vida, né? A vida está no culto. Então, assim, quando a gente senta, a gente tem lá o banquete preparado, as porções trazidas por cada um, e a gente vai comendo e vai celebrando e vai lembrando, né, através das Olha leituras que bíblicas, legal. mas vai fazendo também o recorte da vida, pela partilha, né? Cada um vai dando o seu testamento, o seu testemunho, né? E o testemunho na perspectiva da martiria, né? Assim, dos sofrimentos do dia a dia, né? Testemunho não é só uma fala, mas assim, nos sofrimentos do dia a dia a gente vai encontrando essa parceria da Rua conosco, que acalenta, que cuida, que diz, vem pro colo. Que delícia. Olha, vem pro Ah, que colo. pena que a gente tem que terminar. Eu queria que você falasse uma. Eu tive ontem, inclusive, tive numa reunião com um grupo de meninas, mulheres, nos seus 20 e poucos, 30 e tantos anos, mais jovens, todas mulheres muito jovens, menores de 40 anos. E são mulheres de luta, elas estão em luta política e ações efetivas, assim. E elas falam, com razão, eu acho, elas usam a palavra ódio. Eu já vi em algumas postagens no grupo, que eu pertenço ao grupo delas, tem uma coisa feia fervendo dentro da gente. Ontem eu escrevi para uma delas que eu participei da reunião e eu falei que eu quero participar, mas num outro espaço, porque eu tô com um ódio muito fervilhante dentro de mim, que veio de Israel, né, daquelas coisas de Israel, e daí se misturou com Trump e com Bolsonaro e com tudo, e daí eu tô com essa coisa fervendo e eu falei, não tá fazendo bem para mim, e não é só fisicamente, não, eu tô com 70 anos, não quero nessa idade levar isso pro restinho da minha vida, esse ódio, mas é um ódio justificável. Eu queria que você falasse para essas, especialmente para as meninas, essas meninas que estão em combate contra combate efetivamente contra a violência. O que você, qual a sua palavra para elas? O ódio, ele alimenta a luta, sem dúvida. Ele alimenta a luta. O problema é o que ele retroalimenta. Hum, Ele alimenta como um impulso para frente, né? Eu vou combater, eu vou. Mas no retorno, o que é que ele dá, não é? Então, refletir isso. Não conheço a particularidade das lutas de cada qual, né? Conheço o geral, o panorama das lutas nossas como um todo, né? E para a gente lutar, muitas vezes não dá para ir com flores no enfrentamento aos inimigos, né? Porque eles só mandam espinhos do lado de lá, né? Mas aí a gente tem que ter o cuidado para que esse ódio, para que isso que nos movimenta a combater lá o inimigo, ele não retroalimente e não se retroalimente e a gente comece a combater quem está do lado, quem é parceiro, quem é parceira, entende? E aí eu lembro, por exemplo, nas grandes conquistas do movimento revolucionário, alguns pecados, entre aspas, foram cometidos e repetidos. E aí quem era parceiro, rompeado, virou inimigo, perseguido, morto, degolado ou fuzilado. Porque o ódio ele pode alimentar, né, uma luta e ele vai alimentando como um combustível, mas ele deixa resquícios, né, como todo combustível numa máquina. E a gente precisa saber como fazer essa limpeza,
porque senão o acúmulo dos resquícios torna necessária a gente pegar essa máquina e destruí-la. Porque tem tanto resquício de coisa ruim ali que não dá mais para funcionar. E aí, qual é essa máquina? Às vezes somos nós mesmos, né? Pessoas, ou na infelicidade da fragilidade humana, repassar. Não. O problema não é mais aquele inimigo da frente. O problema agora é que tem companheiros e companheiras que estão incomodando. A Eva, a Porque nossa Eva. a nossa Eva, né? Companheiros aqui que estão comendo do fruto proibido, né? E aí é o perigo. E aí é o perigo. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu na Revolução e da Revolução Russa com o passar do tempo, né? Ah, derrubamos o czarismo, vamos construir uma nova sociedade, vamos construir um novo Estado, e pererei, parará, enquanto estávamos sob a égide de um grande líder, Lenin, a coisa estava funcionando, tal. Daqui a pouco esse líder não é imortal, ele morreu e vem um novo líder. E quem era esse novo líder? E como agiu esse novo líder, né? Alguns defendem a história de Stalin, tal, tal, mas outros, né? Porque ele, por exemplo, ele como secretário-geral do partido, nunca se bicou com o Trotsky, que era o chefe da Guarda Vermelha, né, do Exército Vermelho. E aí, quando teve a oportunidade, a primeira coisa que fez, perseguir esse Trotsky. Até mandar agente secreto para o México e esse agente secreto, né, quebrar a cabeça do outro. Né? Por que companheiros de grande revolução, de grande luta, não se mantiveram? Porque o ódio virou-se um contra o outro. Né? É, E aí se massacrou os próprios companheiros de luta. Então, assim, ah, mas a gente vai ter que fraquejar. Não, a gente tem que se fortalecer na luta. A gente tem que, inclusive, ter muitas vezes sangue nos olhos, cuspir marimbondo, como a gente dizia no movimento estudantil lá no Recife, né? Quando a gente ia para os enfrentamentos. Tem que cuspir marimbondo mesmo, né? Se cercar de arame farpado para a luta. Mas a gente não pode fazer com que essa casca vire essência. Quando perfeito. ela vira essência, o Perfeito. Nossa, coração estou fica cercado. tão feliz de ter falado com você, tão muito, muito, muito feliz mesmo. E quero realmente, a gente está no capítulo 7, a gente vai até o 12. Então tem outras coisas na frente, a hora que eu vou lendo, eu vou chegar num outro lugar e falar, "Ai, Antônio, que eu preciso falar, daí eu te chamo de volta." E no nosso grupo da Jornada da Leitura, a gente está recomeçando esse ano, então a gente está ainda no capítulo 1. Ser Ótimo. convidado a participar, se tiver o espaço em alguma das reuniões, vai ser muito bom te ter com Tranquilo. a gente. Fico à total disposição, né? É um momento privilegiado para a gente dialogar e receber as reações de tantas pessoas que podem nos escutar através das redes sociais, né? É, é sempre interessante a gente se desafiar a novos conhecimentos, né? A novas leituras, e ler é um exercício profundo, né? De diálogo, né? Assim como escrever também. É. Eu sou poeta, te falei, né? Tenho um livro publicado, Passos Surdos. Em 2002 eu fui parido poeta por João Pessoa, né? Na Paraíba, onde eu lancei o meu primeiro livro. Tem alguns outros livros que ainda estão para ser lançados. Escrevo crônicas também, escrevo contos. E aí eu percebo que algumas pessoas dizem assim: o ato de ler e de escrever é um ato extremamente solitário. Não, não é. O ato de ler e de escrever é uma experiência extremamente coletiva. Quando você está lendo a experiência de outra pessoa, né? Do autor, da autora, mas a experiência dela é a experiência coletiva de muitos ali, né? Assim como a sua experiência pessoal é coletiva. Assim como estou escrevendo, quando eu estou escrevendo um poema, quando estou escrevendo um conto ou uma crônica, eu estou trazendo para ali muita gente que é por trás, né? Influências de muitas pessoas, daquilo que eu já li, dos clássicos que eu leio, mas das coisas do cotidiano, dos meus amigos também que são poetas, poetisas e tal, né? Outro dia eu fui chamado para fazer o prefácio de um livro de uma companheira lá do Recife, que é poeta também, a Alzira, um beijão para ela, e o livro está sendo lançado. Fui convidado também para fazer o prefácio de um outro livro de uma poeta de Alagoas, né? Eudimar Flores, maravilhoso assim, um livro muito bom, Assoalho.
O meu livro foi prefaciado por uma grande amiga minha, Ana Coutinho, psicóloga, professora de literatura lá da Universidade Federal da Paraíba. Ou seja, a gente vai trocando essas Vem experiências, né? trocando, vai se Quando pluralizando, né? Quando a Ana prefaciou o meu primeiro livro, e assim, no início da juventude, final da adolescência, eu prefaciei o livro de Tassiana também, um livro artesanal. Foi uma experiência muito boa, né? E aí eu botei, em vez de prefácio, eu disse prefaciandando, que era um prefácio em movimentos, né? Porque a nossa relação, a minha e de Tassiana, era muito de caminhada, assim, caminhava muito juntos, tava, e aí eu disse, olha, tem que ser um prefácio que retrate essa nossa relação. Então, é um Que prefácio legal. andando. E aí o meu primeiro livro foi prefaciado por Ana, e os meus livros todos serão prefaciados por mulheres, né? Isso é uma coisa que eu já determinei. Porque não, porque é simbólico e é importante para mim que, né? Que Assim legal. como as mulheres estão me chamando para prefaciar os livros dela, então os meus livros serão prefaciados, todos os livros que eu publicar serão prefaciados por mulheres. E escrever é esse ato coletivo, sim, né? Claro que eu estou ali sozinho escrevendo, mecanicamente estou sozinho, mas espiritual Tem uma e carga grande, né? também tem uma carga, né? Daquilo que eu li, daquilo que eu entendi, daquilo que eu É. assimilei, né? E daquilo que eu quero para frente. Então, ler este capítulo, estas páginas, muito importante para mim, continuar a leitura, eu quero continuar a leitura. Quero, na verdade, começar, né, no primeiro capítulo, já fez Tem as... o convite lá, né, para participar. A gente está fazendo reuniões às sextas e às terças, se não couber naquele Isso. horário, se tiver um outro horário, sugere, que tem algumas pessoas que estão precisando de um outro horário, mas está lá naquele grupo da Jornada da Leitura. Mas queria convidar, como a gente está começando esse ano, as pessoas que assistem, né, esse podcast, se quiser participar, é Sim. gratuito, não é gravado. Daí é diferente do podcast, a gente se reúne, lê o livro. Quem quiser mais informações sobre o livro, no podcast, na introdução, então antes do primeiro episódio, tem uma explicação geral sobre o que é o livro. Mas qualquer mais informação, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo. E para saber sobre a sua igreja, as pessoas podem entrar em contato com você através do podcast mesmo, né? Se alguém quiser te chamar lá, você Ótimo. passa a informação. Ótimo. Exatamente. E assim, apesar de que a gente entender que igreja ela é essa eclesia, né? Essa assembleia, essa reunião de pessoas, nós não assumimos o título, o termo igreja, né? Sim, comunidade, Aham. né? Comunidade cristã divina Comunidade. rua, na perspectiva de ser essa circularidade, né? Ótimo. Pensar muito que quando a gente fala igreja é muito Já logo, né? Um prédio, né? alguns termos a gente está fugindo já, né? Exatamente. Tá certo. A sua É só mudar o comunidade. termo, não, é mudar a essência também, Mudar né? Quando a esse. gente muda a essência, tem que mudar o por fora, né? Tá Mudar certo. Tem o que mudar a termo também. roupagem. Tá certo. É, Muito tá joia. obrigada, muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite desse tempo todo que a gente ficou aqui. A gente passou um pouquinho de 1 hora e meia e tá ótimo, porque ficou ótimo. E Digo vai sempre com que Deus. a rua que está em mim, saúde a rua que está em ti. Namastê. Namastê. Obrigada, tchau. Obrigado também.